Olá, boa tarde, professora Rosária, aqui novamente com vocês. Algumas dicas para nós trabalharmos para o Enem, né? Então, assim, biologia, pura alegria. Então, nós vamos dar algumas dicas, algumas questões que podem ser conceituais e que podem ser, digamos assim, questões que vão requerer um foco, uma atenção na leitura e na interpretação dos gráficos. Isso é muito importante. Então, a nossa primeira questão, eu escolhi algumas questões para falar com vocês assim. Exemplo, a polinização, que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma da outra. Então, o que quer dizer isso? O grão de pólen é um gameta masculino, um anterozoide. Ele vai ter que ser levado. E quando ele é levado, ele pode ser levado por animais, ele pode ser levado pelo vento, pela água. Então, ele está falando ali, ó, realizada de forma biótica, por seres vivos, e de forma abiótica, por fatores convencionais da natureza, né? Como a chuva, como, por exemplo, o vento e assim vai. Aí ele fala, a estratégia evolutiva que resulta em polinização, ou seja, o encontro do grão de pólen, o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, que é a oosfera, né? Que vai estar dentro do gineceu, lá no tubo polínico, está relacionada ao dependendo do vento. Então, o vento, ele é ocasional. O animal, ele é, digamos assim, o polinizador, ele é específico. Então, quando eu falo assim, as abelhas, né, do pólen, do pé de laranja, então, ela é específica. Então, ela vai sair do pé de laranja masculino a um pé de laranja feminino. E aí, obviamente, o transporte do grão de pólen fica mais direcionado. Quando é pelo vento, ele tem que ser ao acaso. Então, ao acaso, às vezes fica mais difícil de acontecer. Então, eu tenho que pensar nisso. E aí a questão fala, essa questão evolutiva vai estar o quê? Na diminuição do cálice, né? Eu tinha que saber, essa questão, ela vai requerer, né, que eu saiba, digamos assim, os componentes, as estruturas de uma flor, né? O cálice é a parte do suporte, que fica aqui embaixo, sustentando, ele fica perto do receptáculo ali floral, sustentando ali as pétalas, sustentando o aparelho, os aparelhos, né? Se a flor for uma flor, digamos, hermafrodita, ou se ela for só feminina ou só masculina, tudo ali. O alongamento do ovário, claro que não, o ovário já está lá dentro do tubo polínico, a disponibilização do néctar, não, o néctar, né, os nectários que vão gerar o néctar seriam através dos animais. Então, como é pelo vento, não tem nada a ver com o néctar nem com as cores. Então, o aumento do número de estames. O que é o estame? O estame é o local, né, obviamente, que vai ter a produção de quê? Dos anterozoides. E aí, olha só, o que acontece? Um número maior de anterozoides, de grãos de pólen, serão levados. Então, se aumenta o número de grãos de pólen, a chance de ocorrer a polinização é maior. Então, eu teria que saber aqui as estruturas, digamos assim, eu teria que saber as estruturas da flor para poder saber direcionar, né? Saber direcionar. Agora, tem uma cola. Qual é a cola? O vento. Que o vento não vai ser independente da flor ter coloração, independente da flor ter o que nós chamamos de cheiro, independente de tudo isso. Então, eu já poderia, obviamente, eliminar duas questões de forma direta. Então, essa é uma questão que pode ser que ela é usuária, ou seja, uma questão que fala de reprodução vegetal, de questões também de evolução. Então, ela pode ser importante. Outra coisa que pode ser cobrada com esse conteúdo que nós estamos falando
é a questão evolutiva do grupo das angiospermas. Então, se ele está falando de flor, de polinização, que pode ser pelo vento, né? Se tem nectários, vamos supor, está falando do grupo das angiospermas, aonde as flores vão ter ovário, uma flor mais desenvolvida, com cores, com nectários, com cheiro, né? Então, a polinização vai ser mais, digamos, proporcionada por animais, porque ela vai ter um atrativo maior. Bom, vamos falar sobre uma segunda questão. Uma segunda questão importante sobre poluição. Mas não é só sobre a poluição, entra a circulação. Circulação é um conteúdo que cai no vestibular, tá? A circulação. Então, a questão da formação de gases, a formação de o transporte de gases, a formação da hemoglobina, a hemoglobina conjugada com oxigênio, conjugada com o monóxido de carbono, por exemplo. Então, a formação de um ácido, formação, digamos assim, uma proporção da modificação do pH do sangue, isso é importante. Então, vamos lá. Olha, já caiu uma questão também, um tempo atrás, que falou sobre a modificação, a hiperventilação, a modificação dos movimentos respiratórios e movimentos cardíacos, né? O coração ficou acelerado com relação a isso, falando de homeostasia. Então, essa questão, ela pode ser englobada, esse assunto, ele pode ser englobado, pode ser pedido de diversas formas. Então, o que eu tenho que saber? Eu vou ler a questão e nós vamos discutir o assunto de diversas formas. São dicas, né? Dicas para nós chegarmos a uma conclusão. Bom, a poluição atmosférica é um problema grave que afeta todo o planeta e causa danos ambientais e também a nossa saúde. Aí ele fala, ele está falando como? Ele fala assim, entre os maiores poluidores destacam-se os carros e as indústrias que lançam uma série de substâncias tóxicas no ar. Bom, aí ele vem e fala do monóxido de carbono. É um dos produtos e destaca-se ao ligar a hemoglobina. Olha só. Aí, o que é hemoglobina? Eu tenho que saber o que é hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína de pigmentação e transporte. Então, aonde tem hemoglobina? Nas hemácias. Aonde são produzidas as hemácias? Na medula óssea, né? Elas são produzidas. As nossas hemácias, as hemácias dos mamíferos, assim, digamos, elas são anucleadas, então o tempo de vida dela é curto. Qual é a função dessas hemácias? Transporte dos gases respiratórios. Tem uma questão que está falando de hemácias, né? Das hemácias, eu penso, transporte dos gases respiratórios. Então, é um transporte eficiente, é um transporte rápido. Então, se a pessoa tem baixa taxa de hemácias, se essa pessoa tiver anemia, as hemácias também chamadas de eritrócitos, olha só, ou glóbulos vermelhos, o que quer dizer? Quer dizer que o transporte dos gases respiratórios dela vai ficar comprometido, principalmente o transporte do oxigênio. Então, as hemácias, cada hemácia, ela pode fixar mais ou menos, digamos assim, umas 4 moléculas de gás oxigênio. E aí, obviamente, o transporte, como uma hemácia não tem só uma proteína, só uma hemoglobina, as hemácias têm várias hemoglobinas, então cada hemoglobina vai ter esse transporte de 4 moléculas, então uma hemácia transporta várias moléculas de gás oxigênio ao mesmo tempo. Então, qual é a vantagem? Falou em transporte de gás oxigênio, eu penso o quê? Em respiração celular. Pensei em respiração celular, obviamente eu vou pensar em produção de energia. Então eu tenho que ligar o oxigênio à produção de energia dentro das minhas células. Falou em glicose, falou em oxigênio, eu penso produção de ATP. Então ele fala que
a hemoglobina, digamos, o monóxido de carbono, se associou à hemoglobina. Obviamente, se o monóxido de carbono associou à hemoglobina, isso vai causar uma toxicidade dentro da pessoa. Então, se ele se associa ao monóxido de carbono, ele não vai se associar ao oxigênio molecular. Não vai associar. Então, o transporte de oxigênio dentro do corpo da pessoa diminui, né? Então, se diminui, obviamente, essa pessoa vai ter o quê? Uma dificuldade respiratória. Ela vai ter uma hiperventilação antes de ter o desmaio, antes, né, de ter uma paralisação e até mesmo um óbito. Aí eu tenho que ver o que a questão vai estar pedindo. Nesse caso aí, ela pede assim, o monóxido de carbono é um desses produtos e destaque-se por ligar-se à hemoglobina, formando o quê? Obviamente, uma carbohemoglobina. Uma carbohemoglobina. Então, o carbono, né, digamos, o monóxido de carbono, ao associar a hemoglobina, ela vai em quê? Impedir o transporte do oxigênio. Porque se ele se associa, o oxigênio não tem como se associar. E o oxigênio, ele não é transportado pelo plasma. Ele não vai ser. Então, o que acontece? Não vai chegar à célula. Então, quando eu leio as minhas alternativas, eu vou ter, nessa questão, por exemplo, a minha letra B. A letra B formando carboxihemoglobina, porque não pode ser formando oxihemoglobina, porque não está relacionado ao oxigênio. Ele fala no texto que está relacionado ao monóxido de carbono. Então, eu já eliminaria a questão A, a questão D. Aí eu poderia até pensar na monóxido de hemoglobina, mas não é a questão do funcionamento. Então, é o carbono a questão ali. Aí eu venho do gás, né, seria assim, do questão carbono, que é ele que reage com as moléculas de água, fazendo com que o pH do sangue diminua. E o pH do sangue vai ficar ácido, causando ali uma acidose. E aí, obviamente, uma dificuldade respiratória, uma destruição de células. Por isso que, num ambiente desse, fechado, por isso que ligar o carro numa garagem fechada, leva uma pessoa ao desmaio e até o óbito. Numa média de 10 a 15 minutos. Isso vai depender da saturação corporal. Rosária, com 5 minutos já pode levar uma pessoa ao óbito? Pode. Então, por isso que quando nós vemos assim um filme, alguma coisa, ou um noticiário sobre isso, está relacionado a esse tipo de transporte. Atenção a esse tipo de questão. Esse tipo de questão é importante. Então, falou em hemoglobina, eu penso, obviamente, em transporte do gás oxigênio. E o gás oxigênio, eu penso, hemoglobina é uma proteína nas hemácias, ou seja, nos glóbulos vermelhos, nos eritrócitos. Então, eu tenho que pensar sobre essa ação. Por que que o meu corpo necessita do oxigênio? Para a produção de ATP, para a produção de energia. Então, eu venho aqui, obviamente, marco ali a letra B dessa questão, nesse caso aí. Mas aí eu já sei, e aí, obviamente, eu vou ficar pensando, eu vou ficar avaliando como é importante esse tipo de questão. Como é importante essa questão correlacionada ao quê? Ao sangue, tá? Circulação é uma coisa que cai. Circulação e a questão de produção de energia costuma cair no Enem. Bom, uma outra situação que eu passo aqui para vocês é assim, ó. Para serem absorvidos por células do intestino humano, então agora eu vou falar de um outro sistema. Eu vou falar sobre digestão. Eu teria que saber como funciona o meu sistema digestório, como ele funciona. Eu tenho que saber enzimas digestivas. Eu tenho que saber locais aonde ocorrem, obviamente, diversas digestões. Como? Quando fala digestão de proteína, eu penso principalmente no estômago. Só no estômago, não.
principalmente. Quando fala na questão da gordura, eu penso no meu intestino. Quando eu falo açúcares, dependendo do açúcar, pode começar na boca, como a questão do amido, ou pode começar no intestino também, né, na questão do intestino delgado, né, do duodeno, a parte dali, a primeira fase dele, a primeira etapa, a primeira constituição. Então, eu tenho que ter um conhecimento. Bom, aí eu venho. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam primeiramente ser emulsificados. O que é emulsão? Quando você está assim, a pessoa tem celulite. O que é celulite? É uma gordura. Então, assim, um processo, um acúmulo. A pessoa fala assim, eu vou comprar um creme anti-celulite. É o quê? Uma emulsão. Um emulsificador. Então, ele vai fazer o quê? Ele tira a celulite? Não, ele derrete. Você ficou sem a celulite do corpo? Não, você ficou com ela apenas derretida. Então, assim, preste atenção. A gordura saiu? Não. Ela saiu um nódulo. Então, aquele nódulo, aquele esteticamente falando, aparência feia saiu? Melhora, porque derrete. Mas tirou a gordura? Não, só derreteu. Então, vamos lá. Emulsificados quer dizer derreter. Então, ele vai ter que, primeiramente, derreter a gordura. A gordura, os lipídios, são células grandes, né, arredondadas, de difícil digestão. Aí, o que aí acontece? O corpo é tão preciso nisso que, primeiro, ele emulsifica. Então, o que ele faz? Derrete. Quando derrete, amplia a superfície. Se amplia a superfície, automaticamente o quê? Tem maior chance, maior área para trabalho das enzimas que vão quebrar essa gordura. Então, assim, você vai ter uma melhor digestão. Então, nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação de ácidos biliares. O que são ácidos biliares? Ácidos que estão na bile, que é produzida pelo fígado, armazenado na vesícula biliar e lançado lá no seu duodeno. Olha só quantas etapas a serem cumpridas. Então, a bile, ela é lançada no seu duodeno, ela vai emulsificar a gordura que você comeu, ampliou a gordura. Ampliando a gordura, você vai ter um processo de digestão melhor. Aí ele fala mais ainda, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis. Ele falou no texto que é insolúvel. Mas você sabe disso no seu dia a dia, na sua vida. Por quê? Porque quando você come um frango, aquele frango assado lá da sua padaria que você comprou, que você pega aquele frango com a sua mão, assim, né? Ou você tá num churrasquinho comendo, você pega aquela gordura toda, você vê que só de botar a mão na água, a gordura não sai. Então, para você tirar, para que você consiga tirar aquela gordura que está na sua mão, o que você tem que fazer? Passar um sabão, passar um detergente, passar algo, né? Uma substância que vai quebrar. Só a água não. Por quê? Porque já diz que ela é insolúvel. Bem, se ela é insolúvel, ela não pode ser hidrolisada. Então, a letra A está eliminada. Por quê? Porque diz no texto que ela é insolúvel. A letra A está hidrolisar. Hidrólise, né? Hidrolisar os lipídios. Poxa, hidro, água, lise, quebra. Como é que eu vou quebrar um lipídio com a água se está escrito no texto que ela é insolúvel na água? Então, obviamente, isso aí vai estar errado. Então, a letra A nós já eliminamos. E aí, olha só, isso às vezes você tem que estar sabendo tanto, mas você usa o teu dia a dia, né? Como você está falando, você está numa cozinha, você suja a panela de gordura, uma frigideira, você coloca essa panela só debaixo d'água, você tirou essa gordura? De forma nenhuma. Você tem que fazer o quê? Passar um detergente, passar um sabão, um sabonete. Então, você tem que pensar nisso. Então, esses ácidos assumam no processo de quê? Se ele é um emulsificador,
Ele vai esparramar essa gordura. Então, ele vai fazer o quê? Agir como um detergente. Ele vai agir como ampliando aquela superfície. Então, essa questão, eu venho aqui para a letra B. O que é um lipídio, né? Anfifilítico. Anfifilítico é quando eu falo assim, uma substância que ela tem uma área em que ela tem compatibilidade com a água e uma área que não tem compatibilidade com a água. Poxa, mas está dizendo no texto que ela é insolúvel. Se ela é insolúvel, ela não pode ter uma área compatível. Então, obviamente, eu eliminaria até mesmo a letra C. Secreção das lipases, das enzimas digestivas? Não tem nada a ver com essa questão, né? Inclusive a bile, que é produzida pelo fígado e liberada pela vesícula biliar dentro do duodeno, que é a primeira parte do intestino fino, né? O intestino chamado de antigamente delgado, não tem enzimas digestivas, não tem. A função dela é uma função assim mesmo, de emulsificar, né? Emulsificadora. Ela é um fluido sem enzimas digestivas. Bom, numa outra, então, atenção a essa questão da digestão, das enzimas digestivas, aonde elas atuam e como elas atuam, tá? Bom, nós temos aqui uma outra questão que fala de uma proteína, olha só, de um glicoproteína, uma substância glicoproteica, que é um hormônio. Olha o nome do hormônio, hormônio eritropoetina. Olha só que interessante, Eritro lembra o quê? Eritroblastose. Eritro lembra o quê? Eritroblasto. O que é isso? São os glóbulos vermelhos, são as hemácias. Ó, então assim, automaticamente nós temos ali essa produção, uma produção de hormônios, olha só, que trabalha nas hemácias. Como assim, Rosária? Vou falar para vocês. A eritropoetina está escrito no texto, olha só. É um hormônio endógeno, secretado pelos rins, que influencia na maturação dos eritrócitos. O que são eritrócitos? Glóbulos vermelhos. Hemácias. O que tem nos glóbulos vermelhos? A hemoglobina. O que é hemoglobina? É um pigmento, né? É uma proteína de pigmento e de transporte. Aí, olha só, se ele proporciona a maturação, obviamente, se ele vai amadurecer, as hemácias vão funcionar melhor. Então, o transporte de oxigênio aumenta, é lógico. Então, se o meu transporte de oxigênio dentro do meu corpo é efetivo, trabalha de forma intensa, obviamente o meu corpo vai produzir de forma intensa o quê? ATP, energia. Isso tudo eu estou pensando ao ler só o início aí. Aí eu continuo. Suas formas recombinantes sintetizadas em laboratório, produzidas pelo homem, entra aí uma questão de biotecnologia. Olha só, têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência, na busca de melhores resultados. Olha que questão. Então, melhor resultado por quê? Porque se usa esse tipo de hormônio, vai amadurecer um número maior de hemácias, né? Eritrócitos. Então, o meu transporte de gases, né, do gás oxigênio aumenta, a minha produção de ATP também. Olha só, obviamente o meu desempenho muscular, consequentemente, também. Aí ele fala, no entanto, a administração, né, de esportes, olha só, EOP, na questão desse hormônio recombinante no esporte, foi proibida pelo Comitê Olímpico. Por que foi proibida pelo comitê? Porque foi considerado doping. Aí ele fala, mas por que isso foi considerado um doping, Rosária? Uma influência. Qual é a influência? Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física do atleta está relacionada ao transporte de quê? De oxigênio. Porque eu já falei para vocês, ó, esse tipo de questão cai sempre. Então, você tem que saber sobre isso, querido. É importante até para a vida. Então,
o que atrapalha a tua produtividade, o teu transporte, vai fazer com que você não produza muito. Então, 2 células no corpo trabalham com muito conteúdo, com muita taxa de oxigênio, com muita taxa de ATP. São exatamente os músculos, primeiro os neurônios e depois os músculos. Então, os neurônios consomem muito ATP e depois os músculos. Então, para evitar falência do corpo, você vai perdendo em outros aspectos. Então, essa questão, nós vamos direto para a questão de oxigênio. Oxigênio por quê? Porque está ligado à questão da hemoglobina, está ligado à questão dos glóbulos vermelhos, das hemácias. Olha, o Enem, ele trabalha várias questões de biologia que nós viemos trabalhando com vocês durante o ano, né? Vários conteúdos. Um dos conteúdos, vários, alguns em maior quantidade, outros em menor quantidade. Bom, eu coloquei um outro aqui, por exemplo, olha só. Esse eu teria que ter um pouco só a minha habilidade de perceber, de reconhecer, de prestar atenção no foco para poder escolher. Eu tinha que ter um pensamento assim, usar até às vezes uma lógica. É uma questão que, se você está antenado nas coisas, você faz essa questão. Então, assim, olha só. No quadro estão representadas informações sobre estratégia 1 e 2 de sobrevivência que poderiam ser adotadas em algumas espécies de seres vivos. Olha só. A recuperação de uma área desmatada deveriam ser reintroduzidas primeiramente as espécies que adotam qual estratégia? A 1 e a 2. Então, assim, é uma área desmatada. Então, eu vou ter uma reconstituição, uma sucessão ecológica secundária. Só que vai ser orientada pelo homem. Então, assim, o ser humano, ele vai introduzir espécies ali. Ele vai colocar... Bom, se ele quer reflorestar uma área, ele, obviamente, ele não quer que isso aconteça lentamente. Ele não vai botar ali uma planta de difícil reprodução. Por que que ele não vai botar ali uma planta de difícil reprodução? Porque ele quer reflorestar. Então, obviamente, vamos pensar como ser humano. Como é o ser humano? O ser humano é um ser o quê? Imediatista. Ele quer um retorno rápido. A natureza, ela é lenta. O ser humano, não. Então, o ser humano, é uma seleção artificial, é para já. Não é para ontem. A natureza atua com calma. Então, olha só. Qual estratégia eu iria pôr ali? O estratégia 1 ou 2? Quais diversidades biológicas eu iria usar? Da estratégia 1 ou da estratégia 2? Obviamente, eu iria usar da estratégia o quê? 1. Rosália, como é que eu vou saber isso? Eu vou lá direto. Potencial biótico. O que é potencial biótico? É a taxa de reprodução. É a capacidade que um ser, que uma espécie tem de reproduzir, a chegar ao seu limite, porque toda espécie tem um limite na questão ambiental, tem um limite na questão da sua postura. Então, obviamente, eu tenho que pensar nisso. Se eu penso nisso, olha só, eu vou ter que chegar, eu tenho que ter espécies com alto potencial de reprodução. Então, eu tenho que ter um potencial biótico elevado. Então, eu já eliminei a estratégia 2, porque o potencial de reprodução é baixo. Se eu quero refazer um ambiente, eu não posso refazer com seres que têm dificuldade de reproduzir. Porque como é que eu vou refazer uma área com seres com dificuldade de reproduzir? Então, obviamente, eu vou usar seres da estratégia o quê? Da estratégia número 1. E aí, na estratégia número 1, o que que eu tenho? Eu tenho a letra A, eu tenho a letra C, ou vai ser A ou vai ser C. Aí eu leio a estratégia 1, pois essas espécies produzem descendentes pequenos, o que diminui a competição. Eu quero isso, eu quero que cresça. Então eu vou estratégia 1, pois a espécie tem um elevado potencial biótico. Então eu vou para a letra C. Olha só da avaliação. Aí, esse tipo de questão, para a gente finalizar, é uma questão importante.
é uma questão que fala sobre reconhecimento de pais, ou seja, nesse caso aí, ele está falando, observou que numa árvore tinha um falcão, olha só. E aí, papai e mamãe e 5 filhotinhos, interessante. Aí ele colocou assim, olha, apenas um filhote apresentava uma coloração típica de penas do papai e da mamãe, ou seja, aí foram coletadas as amostras. Ele colocou ali, ó, alelo A, alelo B, alelo C, alelo D e o do grupo 1, ou seja, do locus 1. E aí eu tenho E, F, G, H do grupo 2, o locus 2. Como é que eu faço isso? Tem que ter no papai e na mamãe. Então, olha só, alelo A, mamãe não tem nem papai, mas nenhum filhinho também não tem, então não posso eliminar nenhum. O alelo B serve? Não. Por que não serve? Porque papai tem, mamãe não. Então tem que ser compatível com os dois. Olha o C. O C, papai não, mamãe sim, também não. Vamos ao D. O D nem papai nem mamãe possuem. Filho 1 não possui, pode ser. Filhinho 2 não possui, pode ser. Filhinho 3 não possui, pode ser. Filhinho 4 possui. Se filhinho 4 possui, esse filhinho não é filho desse papai e dessa mamãe. Por que não é? Porque se papai e mamãe não possuem, como é que pode o filhinho 4 ter? Então, já eliminei o número 4. Vou para a segunda parte. No segundo é papai tem, mamãe não. Não adianta, porque tem que ser compatível. Então, olha o F. Papai não tem, mamãe não tem. Se papai não tem, mamãe não tem, mas todos os filhinhos também não têm, não serve para evidência. Então, eu vou para o G. Olha o G. Papai tem, mamãe não tem. Eu já eliminei o 4. Aí, olha só, filhinho 1 tem, pode ser. Filhinho 2 não tem, então eu elimino o 2. Filhinho 3 tem, pode ser, e filhinho 5 não tem. Então, dessa vez eu eliminei o 2 e o 3, o 5. Então, já estão eliminados o 2, o 4 e o 5. Então, a minha resposta vai ser ou 1 ou 3. Então, eu vou para o último. Quando eu vou para o último, papai e mamãe não tem. Aí, olha só, o 3 tem. Então, qual é o filhinho exato desse casalzinho? É o filhinho número 1. A letra A. Então, essa questão poderia ser uma questão rápida, uma questão para observação, com cuidado. Eu teria que saber, porque no texto ele chamou lá ambos os pais. Então, se ele chama atenção para ambos os pais, os dois teriam que ter. Os dois. Ok? Olha, aqui ele fala do caramujo. Se ele fala do caramujo africano, que ele foi introduzido, ele é um ser exótico. Seres exóticos, eles não têm consumidores, eles não têm predadores naturais, não têm. Então, o que acontece? A proliferação é abundante. Ele fala no texto, que o caramujo africano, ele diz no texto que ele causa prejuízo, né? Ele diz, está no texto. A agricultura. Por que ele causa prejuízo à agricultura? Porque ele está comendo a planta. Se ele come a planta, que é o produtor, obviamente, primeiro nível, ele está no segundo nível. Se ele está no segundo nível, ele é um consumidor primário. Então, se ele está proliferando, é porque não tem o terceiro nível, que é o consumidor secundário. Então, ele fala... O desequilíbrio na cadeia alimentar observado foi a causa do aumento da densidade populacional. A causa do aumento de quê? Do caramujo. Ou seja, o desequilíbrio foi ocasionado pelos consumidores primários, do caramujo, que estava comendo a planta, em função de não ter o quê? Os consumidores secundários. E para nós terminarmos, olha, nós vamos ver um cladograma. Esse cladograma é questão evolutiva. Todo ano cai cladograma, com animais ou com vegetais. Então, eu tenho, olha só, características representadas. Ele falou no texto. O que ele fala num texto? Ele fala
de um ovo, olha só, um desenvolvimento de ovos protegidos com uma casca rígida. Quem é que tem um ovo protegido com casca rígida? Da onde surgiu? Surgiram os ovos? Nos répteis. Então, olha só. Então, é uma característica que não é só das aves, 4, e muito menos só dos mamíferos, 5. Então, quer falar sobre o quê? O número 3. Então, eu teria que pensar qual foi o primeiro grupo, né? Nesse caso, a colocar, a desenvolver, a conquistar o ambiente na questão dos ovos. 3, letra C. Finalizando a nossa última questão, queridos, para vocês, nós estamos falando sobre, ele põe um gráfico e nesse gráfico ele fala sobre o quê? Ele fala sobre o declínio usado uma droga, uma adição de drogas que diminui a velocidade. A velocidade de quê? Se diminui a velocidade, diminui o movimento. Se diminui o movimento, obviamente vai diminuir o quê? A proteína relacionada a movimento. Proteínas que são relacionadas a movimentos são a quitina e miosina. Então, essa droga, ela influencia o quê? Ela vai chegar aonde? Ela vai degradar o quê? Ela vai atuar sobre o quê? Os filamentos de actina apenas. Então, a mobilidade dessas células irá diminuir. Queridos, olha só, as questões de biologia, tá? São questões que podem ser utilizadas, a questão conceitual, a questão do nosso dia a dia. Você começa a pensar sobre o que você pensa, assim, como você faria no dia a dia, mais o conteúdo que você estudou, né? Mais o conteúdo que você estudou, essa questão importante, essa questão que você precisa estar atento, e eu tenho certeza absoluta que você é capaz e que você vai conseguir. Então, assim, show, sucesso, até uma próxima. Um beijo.